Então, né, pessoal, o Lula demonstrou mais uma vez o seu apreço por grupos terroristas, a sua luta incessante para permitir que esses grupos se estabeleçam e realmente pratiquem os seus atos contra alvos inocentes, que é o que o Hamas sempre fez nesse tempo todo, né? E o Lula faz isso por meio de um discurso dissimulado que é adotado por toda a esquerda mundial na atualidade, o discurso de afirmar que Israel revidar o ataque sofrido pelo Hamas aí o Hamas fez contra Israel, contra o território de Israel. Enfim, Israel agir dessa forma é um ato de genocídio, né? E que Benjamin Netanyahu é extremista. Pois é, o grupo terrorista que atacou ali Israel, de boa, isso pode continuar. Quando o Hamas cometeu seus atos de terrorismo, Lula passou o pano, que é uma beleza. Israel começou a revidar os ataques para tentar destruir por completo esse grupo terrorista, coisa que poderia ter sido feita no passado. Israel não quis fazer, né? Deixou a coisa por aí mesmo. Agora que eles retomaram essas ações, bem, o Lula sai em defesa dos seus amigos terroristas. Não tem nada de novo nessa história, porque o pessoal para defender terrorista é essa gentalha da esquerda, não é mesmo? Então vamos dar uma olhada aqui nas declarações do Lula, inclusive ouvindo dele próprio, né? É uma entrevista que ele concedeu ao canal Al Jazeera, lá do Catar, né? E antes de continuarmos, não se esqueça, se inscreva no meu canal, porque eu estou perdendo inscritos aqui no canal. Não sei por que a quantidade apenas diminui. Me dê essa força então, se você assiste os meus vídeos, se você gosta do conteúdo que eu produzo, se inscreva aqui no canal. Se por acaso você já é inscrito, confira aí. Se sabe, se lá por qual motivo sua inscrição não foi desmarcada por, sei lá, qualquer motivo aleatório aí, né? Me dê essa força, isso ajuda bastante o meu canal a sempre continuar crescendo, né? Então, o Lula deu essa entrevista na sexta-feira, na noite da sexta-feira, né? Nós ficamos sabendo aqui no Brasil no dia seguinte, que é hoje, o sábado, dia 2 de dezembro, que é quando eu estou gravando este vídeo. A entrevista foi concedida para a Al Jazeera lá do Catar. Nessa Al Jazeera a gente conhece muito bem, cobre diversos assuntos políticos, enfim, muita coisa envolvendo o Oriente Médio, né, de forma geral. E aí o Lula deu então essa sua entrevista. A gente sabe que ele está por ali. Deixou a questão, por exemplo, de Maceió de lado nas mãos do vice-presidente mais uma vez, assim como ele fez com o sul do Brasil na época que ele viajou para a Índia, né? Agora o Lula viajou lá para a COP28 em Dubai, fez uma pequena escala ali no Catar também para, enfim, falar esse tipo de bobagem, esse tipo de coisa aqui. Vamos ver exatamente o que o Lula falou então. Vamos olhar aqui, estou olhando no Twitter do site Metrópolis, que, como você bem sabe, é um site bastante esquerdista, né? E provavelmente aqui eles estão repercutindo com um pouco de pé atrás, porque eles sabem que isso aqui realmente não é bom para a imagem do Lula, né? Mas vamos deixar o Molusco falar, então, ouvir suas próprias palavras. We have a group that commits a terrorist act. Achei que era o Lula falando inglês, já pensou, né? Tem a legenda aqui embaixo, a gente pode acompanhar pela legenda, né? And then you have the state that repeats even more serious than the terrorist act. Então veja que o Lula fala aqui uma coisa que ele já tratou no passado. Primeiro, ele prestou solidariedade a Israel lá no começo de outubro, quando o ato terrorista aconteceu, mas sem condenar o Hamas, sem citá-lo nominalmente. E depois, quando era inevitável citar, porque as imagens do que aconteceu, as informações do que aconteceu estavam muito evidentes, não dava para esconder o sol com a peneira, então o Lula começou a dizer que o Hamas praticou um ato de terrorismo. Veja que isso é diferente de afirmar que o grupo é um grupo terrorista, né? Porque se foi praticado um ato de terrorismo, talvez você tenha que punir um ou outro membro do grupo, mas o grupo continua sendo legítimo de uma forma geral. Então é diferente de falar que é um grupo terrorista, porque aí todo mundo tem que ser criminalizado e o grupo tem que ser dissolvido, porque trata-se de uma ação terrorista que realmente ninguém, em tese, deveria apoiar. Então o Lula escolhe muito bem as palavras, né? Cita aí a questão de atos terroristas para não comprometer o Hamas nessa história. Mas seguindo então aqui com o Lula, não é? It's a terrorist act on one side, and then you have the state that repeats even more serious than the terrorist act. Então veja que o Lula diz que o outro lado, que é Israel, também está cometendo atos terroristas que são mais sérios do que o Hamas fez anteriormente.
o que é um total contrassenso, obviamente. Estamos falando agora de uma ação militar que tem alvos militares legítimos, né? Então, o Hamas se esconde ali dentro da cidade, então você vai ter que entrar na cidade para tirar o Hamas dali. Não há o que fazer, porque é um grupo terrorista que usa seres humanos como escudo. Então a ideia do Lula é tratar as duas coisas como equivalentes, que é o que ele está fazendo. A ideia de tratar Hamas como um Estado também e Israel agindo como um ente terrorista para equilibrar as coisas, quando obviamente isso não procede. Mesma coisa que o Lula está fazendo lá na Ucrânia também, né? Defendendo Vladimir Putin, falando como se fossem dois estados em conflitos. Vamos resolver isso, sentar na mesinha ali, tomar um chopp, né? Imagina só, um estado invade o outro sem qualquer tipo de motivo real e o Lula trata a situação desse jeito. Pode ter certeza, se o Nicolás Maduro invadir a Guiana, o Lula vai falar a mesma coisa. Vamos fazer um cessar-fogo, não, vamos sentar no bar, tomar uma cervejinha. Vamos conversar? Pessoal da Guiana, entrega metade do país para a Venezuela mesmo. Vocês não precisam disso aí? As vidas são mais importantes, né? Esse é o discurso do cara. They're doing now because the problem is that we have almost 16,000 people dead. Amongst them, 6,500 children. We have 35,000 people wounded. We have 7,000 that are missing, and we have more than 40,000 houses that were destroyed, hospitals destroyed. On behalf of what? Pois é, mas qual é a causa disso em primeiro lugar? Parece que o Lula se esquece de citar isso aí, né? Qual é a causa, o que está motivando todo esse conflito e esse monte de mortes aí? É simples de resolver, a coisa acaba num instante. O Hamas se entrega, os terroristas se entregam para serem julgados pelos crimes que foram cometidos e a coisa acaba imediatamente. Só está continuando porque o Hamas continua agindo. Aliás, o Hamas violou o cessar-fogo que havia sido conversado, combinado entre as partes. Israel, depois de muita pressão internacional, acabou aceitando um cessar-fogo de 7 dias e no último dia o Hamas atacou, né? Tomou a iniciativa de atacar, não liberou os sequestrados, aquela lista de pessoas ainda mantidas reféns, que o Lula faz questão de esquecer, né? Que ainda estão em poder do Hamas, uma coisa assim absurda. Então é o Hamas que está tomando essa iniciativa. Por quê? A gente sabe por quê, né? Mas por que o Lula trata as coisas como sendo equivalentes? I can't manage to understand that a man as so important as President Biden, the president of the most important country of the planet, had not the sensitivity to shout out to stop that war. They have a lot of influence. Exatamente, esse aqui é um ponto muito preocupante. O que o Lula está dizendo aqui, né? É que ele não entende por que o Biden não está agindo para parar essa guerra aí, que é exatamente o que o Lula vai falar se o Nicolás Maduro invadir a Guiana, né? Aliás, a questão do referendo deve estar acontecendo no momento em que você assiste esse vídeo, se o meu cronograma estiver ok, né? Então, o Lula vai jogar essa cartada também, que é a de passar pano para o lado agressor, para quem iniciou a guerra, né? E depois exigir dos Estados Unidos que, por exemplo, interfiram para encerrar o conflito, porque ele sabe que os Estados Unidos está do lado correto nessa história, assim como está do lado correto lá na Ucrânia e está do lado correto aqui na América do Sul também, defendendo a Guiana, pelo menos no primeiro momento, aí, armando, preparando o país para enfrentar uma possível invasão da Venezuela, né? Então Lula puxa para a carta aí da paz, vamos lutar pela paz. Joe Biden, promova a paz ali entre Israel e o Hamas. Você tem influência aqui, né? O que o Lula tá falando aqui, inclusive, né? Olha só. Over Israel. They have a lot of influence, economic, financial, military influence, and political influence. So they could have stopped the war. You obviously know Prime Minister Netanyahu. E aí o entrevistador aqui vai falar do Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, para ver o que o Lula vai comentar a respeito dele, qual vai ser a opinião do Lula a respeito do seu equivalente ali, do seu par, né, do seu, um cargo equivalente mesmo ao do presidente da República lá em Israel, né? Então vamos ouvir a resposta do Molusco aqui. What do you say to him right now? Olha, eu não digo nada. I don't say anything, because effectively, as a ruler, he's a very extremist person. He's the extreme right, with very low human sensitivity, with not much sensitivity with the human. É uma coisa absurdamente cretina o que o Lula está falando, porque todo mundo lembra, não tem nem 2 meses que o Hamas atacou Israel,
a quantidade de atrocidades que foram feitas, pessoas feitas reféns, pessoas assassinadas, mulheres violadas, pessoas israelenses, povo israelense que foi atacado. E o Lula diz que o Netanyahu é extremista, né? Porque um grupo invadiu o território israelense, causou uma série de atrocidades, um grupo que sempre ataca Israel continuamente ao longo dos anos, e agora Israel quer atacar esse grupo, dissolver, acabar com ele, destruí-lo por completo. Não é um extremista Netanyahu, é de extrema direita, né? Não pode, ele tem que deixar o seu povo ser violado, sofrer todo tipo de violência por parte de terroristas, porque ele realmente aí vai ser um extremista se ele não fizer isso. Ele tem que abrir as pernas para os terroristas. Humanistic problems of the Palestinian people. The Palestinian people exist, and the Prime Minister of Israel thinks that there's just something that is meaningless, as if there would third or fourth category in terms of people. Então, um absurdo total que ele está falando. Quem deveria pensar que o povo palestino existe é o Hamas, porque ninguém prejudica mais a Palestina, o povo palestino, do que os terroristas do Hamas que ocupam a faixa de Gaza ali, tornam a vida daquelas pessoas extremamente miserável, uma vida sujeita a ações terroristas de toda a espécie, um povo usado como escudo humano para que terroristas covardes continuem fazendo sua guerra santa, sabe-se lá por qual motivo, né? Então, realmente não há o que dizer a respeito do que o Lula afirmou nessa sua entrevista. O cara viaja para fora do país só para nos matar de vergonha e para demonstrar para todo mundo, deixar claro para ninguém ter dúvidas, que ele realmente quer alinhar o Brasil com o que há de mais errado, mais criminoso, mais ditatorial no mundo. Grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah, aliás, ele é um grande amigo do Irã, não é mesmo? Ele quer aproximar o Brasil da Rússia, aproximar da China, aproximar da Venezuela, trazer o Nicolás Maduro aqui para o Brasil, e o cara agora está querendo invadir o país vizinho, né? De que lado você acha que nós vamos estar nessa história? Realmente, Lula só vai para fora do país para nos matar de vergonha e para realmente passar um recado muito ruim, muito equivocado a respeito do Brasil, né? A maior parte dos brasileiros não concorda com o Lula, com esse posicionamento do Lula, é contra esse tipo de declaração que ele fez lá. Infelizmente, ele fala por si só quando ele viaja, vai para fora do país, mas acaba repercutindo a coisa como se fosse realmente o posicionamento do Brasil como um todo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.